Deus abençoe, gente. Então, foi escolhido aqui, tá? Marcos capítulo 1. Dessa vez não foi sorteio. Me deu vontade de ler. Porque no grupo, né, que eu tenho, os grupos privados, né? Eu tenho 3 grupos privados. E Deus sorteou essa palavra dentro do grupo. Né? Deus me usou, desculpa, para sortear essa palavra para o grupo e foi lida lá. Então, eu vim com meu coração para essa escrivaninha pensando, gente, eu tenho que falar mais sobre isso. Então, eu entendo que Deus está falando comigo para dar continuidade ao que foi falado ali. Porque geralmente no grupo eu sorteio uma palavra e do entendimento, né? Deus dá entendimento, Deus dá interpretação naquele texto sorteado para falar com as almas que estão no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3. Aí quando eu me sentei aqui para fazer essa pregação, eu geralmente sorteio uma palavra, mas meu coração estava queimando, falando, continua a falar sobre isso. Então eu vou falar mais um pouco. Por isso que eu vou ler Marcos capítulo 1, do 35 em diante. Pode ser que o assunto seja outro, não seja o mesmo, né? Daqueles 10, 12 minutos que eu cedi ali para dar interpretação, tá? Agora é outra história, tá? Mas vamos continuar falando sobre isso, tá? Então, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia para falar com cada pessoa individual que se colocou, meu Deus, se propôs a ouvir essa palavra, essa pregação. Que o Senhor passe com o seu poder na casa, na família, meu Deus, abre o entendimento, dê ânimo, Senhor, para essa pessoa buscar o Senhor na tua casa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, gente. É Marcos capítulo 1, tá? Do 35 em diante. Fala assim, de manhã bem cedo, tá? O tópico, eu gosto de falar, né? Jesus anuncia o evangelho na Galileia. Fala assim, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos ao povoado que fica perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também. Pois foi para isso que eu vim. Né? Aí Jesus andava por toda a Galileia anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Então a gente vê aqui um processo, né, do Senhor. Ele fala, né, que as pessoas, Simão, né, e os seus companheiros, eles estavam procurando Jesus. Jesus estava, né, em retiro espiritual. Ele saiu para orar, né? Ainda estava escuro, vamos entender, de madrugada, né? Foi para orar, fazer uma oração. E essas pessoas, né, Simão e os companheiros dele procuravam Jesus por toda parte, né? Então, quando eles encontram Jesus, eles disseram o quê? Todos estão procurando o Senhor. Olha o que Jesus responde, né? Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então, gente, Jesus, foi o que eu falei, as pessoas elas estão procurando Jesus sempre com um interesse, né? Antes de qualquer coisa, o mais importante é a pregação do evangelho. Então, não é que você não vá buscar Deus, tá? É por um sofrimento, por uma enfermidade. Não é errado, até mesmo porque Deus estreita mesmo. Deus permite, tá? Que isso venha acontecer para que você se aproxime dele. Só que não pode continuar, né, galgando só nas bênçãos, né? Tá sempre saindo de a pessoa, ela fica na dependência, né, de haver um milagre. Se esse milagre não acontece, ela desanima, ela não quer mais ir para a casa do Senhor, ela não sabe esperar com paciência na prova,
Isso aí é a maior prova de que você ama a Deus, quando você tem essa paciência. Quando você continua insistentemente louvando e adorando a Deus, independente das circunstâncias da sua vida. Eu vejo muitas pessoas aqui falando comigo: ah, eu tô muito desanimada, eu tô indo pra igreja muito assim, uma vez ou outra, porque tem muito tempo que eu tô orando, eu tô pedindo, Deus parece que esqueceu de mim, Deus parece, sabe, que não ouve minhas orações. E aí vem aquela murmuração, aquilo só vai atrapalhando cada vez mais aquela pessoa se aproximar de Deus. Não é fácil, gente, viver na prova, adorando a Deus. Não é fácil mesmo. Mas isso é o que você tem de melhor, é adorar a Deus na prova, é louvar a Deus, independente do que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família. Não adianta fazer uma troca com o Senhor. Deus não quer isso. Deus quer realmente que você se coloque, né, para amá-lo, independente da tua vida. Você tem que entender que Ele é soberano, que Ele é o seu Criador, e que se Ele está permitindo alguma coisa de ruim acontecer na sua vida, é para você crescer espiritualmente. Não é para te destruir. Aí você vai e entende que Deus não está na sua vida, que Deus não está te ouvindo. Deus espera de você, né, uma atitude diferente, que você se ajoelha, né, que você ore, fale mais com Ele, tire esse horário, igual eu falei, de madrugada, né, para fazer essa oração. Muitas pessoas acham: ah, mas eu tô com insônia, ô missionária, eu preciso de uma oração, eu não consigo dormir à noite. Gente, entenda até a insônia que vocês têm que entender como espiritual. O diabo não quer vocês acordados. Ou melhor, o diabo não quer que vocês fiquem acordados durante a madrugada. Ele quer fazer vocês dormirem. É na hora que ele trabalha no subconsciente de vocês. Então, qual é o interesse que o diabo tem de fazer você ficar acordado de madrugada? Qual é o interesse? Nenhum. Porque se você usasse essas horas da madrugada para ler uma Bíblia, para orar, para falar com Deus, com certeza o diabo ia te dar um sono muito profundo e você não ia nem conseguir acordar. Né? Salomão, ele foi visitado durante o sono dele. Você acredita que foi durante o sono dele, no subconsciente dele, que ele orou e pediu a Deus sabedoria, em vez de riqueza, em vez, né, de qualquer outro interesse, né, material. Ele lá no subconsciente dele, ele falou com Deus: eu preciso e eu quero sabedoria para reinar em Israel. Então Deus ficou surpreso e falou: já que você pediu sabedoria na hora que você estava dormindo, dentro do seu sonho, eu vou entregar muito mais. Agora eu vou entregar tanto a sabedoria quanto a prosperidade. Ele passou a ser o homem mais rico, o rei mais próspero. Então, gente, quando a gente está nesse patamar de santidade, né, de união com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, até no seu sono você louva a Deus, até no seu sono você repreende o diabo, você consegue ter uma luta espiritual até dormindo. Então é isso que eu quero falar com vocês. Quando vocês não tiverem sono, perderam o sono, não toma remédio para dormir, não toma nada, só que fique acordado olhando para o teto, porque é claro que de princípio o diabo não vai deixar você abrir a boca. Você vai ficar só pensando: eu preciso dormir porque eu tenho que trabalhar, eu preciso dormir porque eu tenho que pregar, eu preciso dormir porque eu tenho que atender pessoas amanhã, eu preciso dormir. É assim que eu fico. Eu fico: Senhor, eu preciso dormir, que amanhã eu não vou ter condições de falar com ninguém, eu não vou conseguir atender ninguém, não vou conseguir gravar áudio, eu não vou conseguir pregar. Mas aí tem uma hora que eu vejo que não funciona. O que é que eu tenho que fazer? Levantar e orar. E aí começa a Deus trabalhar. Então, faça a sua parte, vigia. A vigilância é muito mais importante até do que a oração.
A oração, ela vem depois de uma vigília, né? Então senta, né, e fala com Deus. Não fala só deitado, quase dormindo, não, aquela oração automática. Deus quer o melhor, Deus quer a madrugada. Você vê, eu tô lendo aqui, eu vou continuar lendo, porque eu até me emociono, gente, vocês me desculpem, mas eu fico muito emocionada, porque eu sei o quanto é importante a oração da madrugada. Eu sei quanto Deus move, Deus trabalha. Quanto eu tenho orado, meu Deus, por vocês, pelas pessoas que estão nesses 3 grupos comigo. Graças ao bom Deus, são pessoas que estão firmes ali. Eu tô vendo as pessoas, sabe, dando testemunho. Muitas não querem compartilhar ainda, não sei, não tem esse desejo, mas não importa. Importa que Deus está operando, sabe? Eu tô vendo Deus operar na vida de muita gente. Eu fico feliz por isso, que eu tenho feito esse sacrifício de estar orando, mesmo que muitas vezes eu não gravo em áudio, muitas vezes acontece de eu esquecer, de eu não ligar o gravador, até eu sei que eu tenho que compartilhar com vocês essas orações de madrugada, mas acontece que nem sempre eu tenho vontade de gravar, vou ser sincera, porque muitas vezes eu choro muito, eu clamo muito, e aí fica aquela oração, sabe, confusa, falo em línguas junto, né? Eu falo em línguas, mistura tudo, e aí faz confusão na cabeça de uma pessoa descrente, de uma pessoa que ainda não tem esse entendimento, e ela vai assustar, né? Então eu prefiro fazer uma oração normal, né? Porque quando o Espírito Santo de Deus me toma, tudo é transformado, eu não sei nem o que estou falando, né? Eu começo a louvar, adorar, a cantar e a falar em línguas e mistura tudo. Eu quero só que vocês entendam como é importante vocês se sacrificarem. Eu sei que vai vir um sono muito pesado. A partir da hora que eu tô falando isso, se vocês buscarem a Deus de madrugada, se vocês se esforçarem, vocês vão ter vitória. Porque o diabo não quer que vocês fiquem acordados. Se vocês perderem o sono, entenda como uma coisa boa. Leia a palavra, tá? Ore para que Deus dê vitória. Eu preciso da ajuda de vocês também, tá? E tem pessoas que ainda, elas estão muito distante de Deus ainda, mas muito distante, elas não conseguem, né, nem falar. Então eu peço a vocês que vocês chorem, não tenha vergonha de chorar, tá? Chore diante de Deus, chore sozinho, que Deus está olhando. Deus fala, bem-aventurados aqueles que choram, porque esses serão consolados, lá em Mateus capítulo 5. Então Jesus quer te consolar, quer consolar a sua alma, quer falar com você no seu subconsciente, né? Ele quer visitar você durante o sono. Muitas vezes tem demônios, né, visitando vocês, colocando sonho de prostituição, sonho de terror, colocando pânico. Aquela pessoa acorda toda suada, né? Tem pessoas que acordam marcada, toda roxa. Tem casos aqui, gente, horrível de se ouvir, de pessoas que você não pode encostar nela durante o sono, que ela começa a se bater, se morder, uma coisa horrível, uma manifestação demoníaca muito grande. Eu vejo o marido aqui contando isso, que não pode encostar na esposa quando ela está dormindo, que ela bate nele, que ela se bate. Então existem espíritos que se manifestam durante a noite, a hora que a pessoa está dormindo. Então antes de dormir, se vocês não conseguem ainda fazer essa oração, ouça as orações. Eu não tenho mandado para todo mundo, só para as pessoas que estão no grupo privado. Esse grupo é fechado, Deus não me permitiu abrir, mas faça essas orações junto comigo, tá? Quem quiser, eu envio a oração, porque a oração, ela só é entregue no grupo, não é entregue no particular, tá? Porque eu não posso mais, como eu falei com vocês, estou sendo acusada de spam, o WhatsApp não me permite, porque minha agenda é muito grande, e aí bloqueio, eu posso perder o número. Então agora é só pela lista de transmissão, ou então pelos grupos, tá? Então quem quiser entrar, é só ir lá no canal,
falar lá nos comentários, pedir meu telefone, eu mando o link do grupo para vocês entrarem, tá bom? Mas olha, então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí fala assim, né? Vou voltar, gente, porque é importante. Vamos voltar mais, pra gente voltar a falar, pensar nesse Marcos capítulo 1, né? Do 35 em diante, que fala assim, ó. Eu vou ler até nessa linguagem mais tradicional, porque essa minha Bíblia analfabeta, que eu chamo de analfabeta, ela muda um pouco. Isso aqui não é bom, né? Porque a outra Bíblia, essa Bíblia que eu gosto de ler, que vocês têm um entendimento melhor, né? O que acontece? Ela fala que Jesus, quer ver? Eu vou até ler de novo aqui, ó. Que Jesus levantou bem cedo, quando ainda estava escuro, né? Jesus se levantou e saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando, tá? Mas o mais certo é essa linguagem aqui, quer ver? Marcos 1, do 35 em diante, ó. De madrugada, tudo bem que é 5 horas da manhã, é madrugada, mas eu prefiro essa linguagem porque ela já vai direto no ponto que eu quero enfatizar. Que fala assim, ó, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Aí a gente pergunta, será que Jesus precisaria levantar de madrugada, né, em meio à escuridão, ficar num lugar deserto para orar? Puxa, mas ele é o próprio Deus, né? Ele não tinha necessidade dessa vigília toda. Aí aquele negócio, aquela pergunta, se Jesus, ele teve essa necessidade todo o tempo que esteve aqui na terra, de orar ao Pai dele em secreto, né, pelas madrugadas, você acha que nós não devemos fazer isso? Não é fácil, por isso que eu tô te falando, porque o demônio, tem um demônio que chama-se Morfeu, que é o deus do sono. Ele é um demônio muito sério, gente. Ele tem essa manifestação, tá? Ele coloca essa sonolência. Isso acontece dentro da igreja. Pessoas que entram na igreja e dormem, tem um sono profundo, tá? É um demônio que opera, faz com que aquela pessoa durma para não conseguir penetrar nada no coração dela, para ela perder a bênção. Eu tenho muitas pessoas aqui que eu converso com essa pessoa, quando eu começo a conversar com ela começa a bocejar, ela não consegue nem terminar uma frase. Ali eu já vejo a manifestação do demônio, porque eu vejo que ela não consegue falar, né? Então tem várias pessoas que vão conversar comigo e elas começam a bocejar muito. Ali eu já repreendo aquele demônio. Muitas vezes até nem deixo que a pessoa entenda que eu estou vendo, né, uma manifestação demoníaca. Eu finjo naturalidade, claro, que tem pessoas que não vão entender, mas eu sei que quando a pessoa chega perto de mim, ela começa a sentir vontade de bocejar. Então eu sei que aquele espírito chamado Morfeu que tá ali, tá, e que não permite, tanto que a pessoa fala, nossa, eu tô com tanto sono, ai, não sei. Aí ela já até vai embora, ela nem consegue conversar mais, né, porque o sono toma ela de uma tal maneira que ela desanima até de falar. Então, é muito sério isso que eu tô falando, tá? Então tem que ter muito cuidado com esse sono. Tudo bem, gente, nós fazemos muita coisa no decorrer do dia. E isso é uma coisa que cansa, obviamente, fisicamente a gente fica super cansado, mas quando você está na presença de Deus, você pode estar mortinho, você consegue mesmo assim, tá? Fazer uma oração, você consegue ler uma palavra, até mesmo porque se você não fizer, você fica fraco, você fica desanimado, tá? Então é muito importante. Então eu vou voltar aqui na leitura, né, gente? Ó, o versículo 36, né? Simão e os seus amigos saíram para procurá-lo, tá? Então saiu para procurar Jesus, entendeu? Jesus saiu para orar de madrugada num lugar bem deserto, que ele não queria ser incomodado, né? Então, quando acharam, informaram. Aí que eles chegaram perto, né, de Jesus e informaram: todos estão te procurando. Olha só, com coisa assim, onde o senhor tá? Onde o senhor se meteu que tá todo mundo te procurando, Jesus?
Olha só, eles não estavam no Espírito. Primeiro, né, se Jesus não estava ali, não tinha que sair à procura de Jesus. Jesus queria, obviamente, ter uma particularidade com Deus, queria ter uma intimidade, queria estar sós, né, em espírito ali, orando a Deus. E eles, sem esse entendimento, sem essa sabedoria, isso acontece muito, até mesmo por isso que nós temos que orar de madrugada, porque é um horário que está todo mundo dormindo, ninguém vai te interromper, o interfone não vai tocar, né? O telefone não vai tocar, né? Não vai ter ninguém para te interromper. E ali você pode chorar, você pode falar em línguas, você pode clamar, você pode cantar, você pode fazer o que você quiser. Eu tenho um quartinho de oração só para isso, para ali, né, manifestar o Espírito Santo. E ali eu canto, e ali eu falo em línguas, e ali eu manifesto, eu deixo o Espírito Santo de Deus manifestar, eu começo a ler a palavra, e eu choro. Imagina isso durante o dia, né? Pessoas que muitas vezes não têm esse entendimento, elas iam ficar assustadas, né? Então, apesar que nós não temos que nos preocupar com as pessoas, tá, gente? Não temos. Tá? É muito importante a gente ter esse entendimento. Não precisa ficar com vergonha do vizinho, ficar com vergonha dos familiares. Não. Não se preocupe. Deus fala que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então não se preocupe. Se a pessoa ela não tem fé, né? A gente sempre procura fazer essas coisas igual Jesus está fazendo aqui. Vai para um lugar deserto e ali deixa Deus te usar. Mas se você não tem como, né? Eu conheço até vigia, né, noturno, né, que eles trabalham de porteiros e tal. Eu acho tão legal que gravam áudio para mim durante a noite e eles mandam cantando, louvando, e aquilo ali mexe comigo. Eu falei, nossa, na hora que eu tava orando, a pessoa foi lá e mandou aquele áudio de madrugada. Eles, né, pessoa que é porteiro, passa a noite acordado. Então Deus testificando aquela oração, aquilo ali, aquele mover ali de madrugada, é muito legal, tá? Mas aí voltando, né, a falta de sabedoria dos discípulos, né? Todos estão te procurando. E Jesus o instruiu, né? Que essa palavra aqui fala, o instruiu, na verdade, né? Ensinou, falou, né? Falou, vamos seguir para os outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. Será por quê que Deus falou isso? Ele nem se preocupou em falar, mas ele instruiu. Eu vou voltar para minha Bíblia analfabeta para vocês entenderem melhor. Ó, aí ele fala aqui, né? Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então, quando Jesus ele fala que ele veio para isso, ele está falando para nós as bênçãos, as pessoas estão muito à procura, né? Eu vejo muitas mães desesperadas orando para os seus filhos, pedindo oração por os filhos, não que isso seja errado, mas é que eu vejo que elas fazem tudo como uma moeda de troca. Eu vejo coisas absurdas aqui. Tem gente que quer pagar até por oração. Gente, não se paga por oração. Oração a gente faz por amor às almas. Então tem muitas pessoas desinformadas. E elas ora pelo meu filho. Se você fizer isso, eu te dou tanto pro seu ministério. Gente, aqui eu não aceito dinheiro. Eu não trabalho por interesse em coisas materiais. O maior presente que vocês podem me dar é orar pela minha vida. Se vocês fizerem isso, vocês já estão me ajudando muito. Eu queria muito que as pessoas entendessem. Eu vejo pessoas que se dizem, né, pastores, né, pseudos pastores aí, que entram no privado dos outros, né, para pedir dinheiro, para trocar uma oração por dinheiro, né? Misericórdia, não se envolva com isso. Não aceite essa mentira do diabo. Nós não temos que cobrar nada. Deus fala, dei de graça o que recebeste de graça. Não aceite essa mentira do diabo. Vocês não têm que pagar por uma oração. Vocês não têm que pagar por nada. Vocês só têm que orar. Deus ouve as orações de vocês também, tá? E aqui
voltando para cá, quando Jesus fala que ele veio para pregar, anunciar o evangelho, pregar o evangelho, é que ele está falando, sem esse entendimento, não tem como você chegar perto de Deus. Porque ele fala, eu sou a palavra, eu sou o verbo que se fez carne, para habitar no meio de nós, no meio de vós. Então, se ele não estiver, se você não estiver com a palavra, se você não fizer tempo para ouvir o evangelho, a pregação do evangelho, não vai haver transformação. Eu posso até orar, tá? Vai se cumprir, porque eu creio que eu sou uma mulher de fé. Eu oro a Deus e Deus ouve a minha oração e os meus pedidos chegam até a Deus e Ele recebe com carinho, entrega aquilo que você pediu, mas na sua vida não vai ter esse mover. Porque você vai receber e aquilo ali de repente vai até te acomodar. Ah, eu já pedi, já orou, aconteceu, eu dei um testemunho, mas não vai continuar a bênção te seguindo. Porque você recusou o abençoador. Esse abençoador é muito mais importante. E esse abençoador, a gente tem que estar com ele nas provas. É a hora que tá no estreito, é a hora que tá com os filhos nas drogas, é a hora que tá vivendo o estreito, com enfermidade, é que você tem que louvar e adorar. E não desistir, eu desanimei porque eu oro. Por que que você ora? Né? E não acontece, porque você não está priorizando o evangelho. Jesus, ele deixou bem claro para os discípulos aqui. Fala, todos estão procurando o Senhor. Por quê? Por que será que estava procurando ele? Pela madrugada, porque tinha interesse, né? Olha, em João capítulo 6, a maioria teve interesse em buscar Jesus por causa dos pães que Jesus multiplicou. Nem todo mundo estava ali para receber a palavra. Deus, né? Jesus fez questão de ficar 3 dias ali para ver quem ia permanecer até o fim, né? Com certeza, muitos, não sabiam que Jesus ia multiplicar os pães e permaneceram ali 3 dias com o Senhor Jesus com a barriga vazia. E ali Jesus multiplicou os pães. Mas muitos ali de repente não ficaram nem 2 dias, porque viu que não ia sair comida, não ia sair nada, foi embora, né? Então é isso que eu tô falando. Tem muita gente interesseiro que só tá atrás de promessa, atrás de bênção. E Jesus fala que ele não veio para isso. Que adianta você ser curado se você um dia vai morrer? Você pode ser curado da sua enfermidade, mas um dia você vai morrer de alguma enfermidade. Não tem jeito, um dia seu coração vai parar de bater. Então é isso que você tem que entender. Você não vai ter saúde para sempre. Um dia você vai morrer de alguma falência de algum órgão. Alguma coisa vai acontecer para você ter uma morte. Então que adianta você ficar só pensando nas bênçãos? Parei um pouquinho aqui, gente, para beber uma água. Mas aí tá, vamos voltar lá, né? Que eu tava falando. Então não adianta ficar só preso às bênçãos. Tem que amar, adorar a Deus, buscar, independente da circunstância, tá? E aí você se aproxima cada vez mais do Senhor. Porque você tem uma necessidade de falar, uma necessidade de chorar, de estar perto do povo de Deus, tá? E isso vai fazer cada vez mais você se aproximar de Deus. Mas aí, voltando a esse versículo que eu falei, ele fala que eu não vim, né? Ele fala assim, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então, parece que um povoado, né, ali próximo, queria só atenção para eles. E Jesus falou, não, eu não vou ficar aqui só para esse povo. Esse povo quer me sugar, esse povo quer só cura, só milagres. Não foi só para isso que eu vim. Ou melhor, não foi para isso que eu vim, né? Ele fala aqui, né, vou ler de novo, vamos ao povoado que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois, olha só, foi para isso que eu vim. Ele nem falou não foi só para isso, ele falou que foi só para isso, foi só para pregar o evangelho. Quer ver na outra linguagem? Vamos ler também, que ele fala aqui, né? Aí fala, então quando acharem, informaram, todos estão te procurando. Aí Jesus fala, e Jesus o instruiu, vamos seguir para outros lugares. Tipo assim, eu não vou ficar só aqui com essa gente, tá?
as aldeias vizinhas, vão para outros lugares, para, né, as cidades adjacentes, as aldeias adjacentes, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. Entendeu? Então, gente, foi para isso que Jesus veio, para pregar o evangelho. Então, o mais importante aqui é isso que eu estou oferecendo a vocês. Então, essas pessoas que gostam da minha pregação, né? Mas eu não posso ter compromisso, eu oro, né? Mas eu não posso ter compromisso com uma pessoa que ela até ouve a pregação uma vez ou outra e tal, mas o ponto forte dela é pedir oração. Como Deus vai ouvir a minha oração em prol dessa pessoa? Se Deus fala que foi para pregar o evangelho que ele veio, se você não está priorizando o evangelho. Você vê, agora eu não estou enviando mais no braço igual eu fazia para vocês. Vai lá ver no YouTube quantas pessoas assistiram a pregação, tá? Se foi 60, 70, foi muito, né? 100 pessoas foi muito. Tem uns 900, quase 1000 pessoas inscritas no meu canal. Mas por quê? Porque as pessoas se inscrevem por se inscrever, que me adianta inscrito. Vai me ajudar em quê? Gente, não é para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para que vocês ouçam o evangelho. Então, o que eu fiz? Falei, eu não quero mais inscrito, tá? De pessoas que não querem compromisso com a palavra. Eu não quero que as pessoas fiquem se inscrevendo para me agradar. Não é isso que eu tô procurando. E aí Deus me deu essa estratégia, falou, ó, você vai abrir grupos privados, não é aberto esses grupos, graças a Deus tá cheio, né? E eu tenho o terceiro grupo lá, que deve ter umas 100 pessoas ainda para colocar, mas são pessoas que eu falo para Deus, Senhor, se não for para ouvir a pregação, está comigo nas orações, não quero dentro do meu grupo, arranque. E eu falo para Deus mesmo, tire. Eu não quero gente para encher grupo, né? Porque o grupo é fechado, não tem interação, você não pode interagir no grupo ali, só é para receber conteúdos meus, palavra, oração, o que eu enviava para vocês no particular, eu estou enviando através do grupo, tá? Ali não é para fazer propaganda política, ali não é para fazer gracinha, para, né, ficar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não, oi, tudo bem? Não, ali é para orar, ali é para entregar a pregação. Esse é o ponto forte do grupo. Se a pessoa não quiser ouvir pregação, não adianta nem entrar no grupo, tá? Então a pessoa tem que querer ouvir pregação, tem que querer orar, tem que querer estar junto, na mesma fé, no mesmo espírito, tem que querer dar testemunho, tem que querer crescer nessa fé, tá? Então eu parei por ordem de Deus de entregar pregação no braço. Porque eu entregava, ficava com uma bursite que eu não conseguia nem bater palma dentro da igreja, nem para louvar a Deus. Isso é de Deus aonde? Não é. Chegou várias ovelhas agora falando para mim, missionária, eu não recebi a pregação da semana. Você não recebeu porque você não quis. Se você quiser, você vai lá no canal. Tá lá no canal. Né? Você não recebeu porque você não salvou o meu contato. Se você tivesse salvado o meu contato, eu estaria entregando na lista de transmissão. Mas quer tudo na boca, quer tudo na mão. Então eu estou retirando as pessoas que não querem compromisso com Deus. Eu só quero pessoas que querem ouvir palavra. Porque aqui Jesus deixa bem claro que ele veio para pregar o evangelho. Ele veio para alertar a vocês do dia mau, para preparar vocês para o dia mau, para vocês suportarem o dia da prova. Aí quando chega a prova, bate um vento forte, vocês não ficam de pé. Primeira coisa que vocês falam que vocês vão abandonar Jesus, que não vão mais para a igreja. Porque Jesus esqueceu de vocês, Jesus nunca esqueceu de vocês. Vocês que estão esquecendo dele porque vocês não estão priorizando. Vocês não estão priorizando a palavra, o evangelho. Aí Jesus fala aqui, vou ler mais um pedacinho, né? E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Então, para haver uma libertação, para haver, né, um mover de Deus, né, ele fazer esses milagres, essas curas, tem que primeiro haver, né, uma necessidade, uma carência de ouvir o evangelho. Você tem que buscar tempo para isso.
Você arruma tempo para tudo. Você entra em vários grupos abertos para pedir oração para todo mundo. Para falar bom dia, boa tarde para tudo que é grupo. O negócio é encaminhar mensagem, mas não tá lendo nada, não tá ouvindo nada. Por isso que Deus não quer que eu trabalhe com um grupo aberto. Porque quem vai estar no meu grupo é quem tem compromisso com o evangelho, quem quer ouvir pregação. Quem não quer ouvir pregação, vai para os grupos abertos. Porque vai falar mais do que ouvir, e aí não vai ter libertação. Deixa eu ler mais um pouquinho, só que nessa outra Bíblia mais facilzinha aqui, quer ver? Aí fala aqui, ó, Jesus andava por toda a Galileia anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios, tá? Então, aí depois, se você for lendo em Marcos capítulo 1, o 2, né? Você vai notando os milagres que vão acontecendo, né? Jesus cura um leproso, né? Que depois uma hora nós vamos ler sobre a cura do leproso. Jesus cura um paralítico. Mas por que houve essas libertações, essas curas, né? Por causa das pessoas que emprestaram o ouvido para Jesus. Ouviram a pregação do evangelho. Sem a palavra não há libertação completa. Você pode até receber uma benção aqui, acolá, mas aquilo ali não fixa, não fica, não permanece na sua mão. Você perde, tá? Retomando aqui, eu abri em João capítulo 6, vamos ler um pedacinho aqui. Eu vou ler do 25 em diante, tá? Porque eu citei sobre a multiplicação dos pães, né? E que foi tudo muito lindo, maravilhoso, mas Deus deixa bem claro que muitos ali estavam interessados mais no pão físico, no pão que enchia a barriga, não no pão que desceu do céu, tá? E aí não adianta, o pão que se estraga, né? Ele não tem durabilidade nenhuma. Você pode hoje, né, ser abençoado, abrir até uma porta de emprego, ter sua geladeira cheia, mas se a sua alma estiver vazia, não adianta, né? Então eu vou ler um pedacinho, quer ver que fala assim, ó, a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Né, perguntou. Quando foi, né? Como foi? Quando foi? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Olha que interessante. Jesus, olha a resposta que Jesus dá, né? Fala assim, peraí, vocês só estão me procurando não porque entenderam o milagre, o porquê do milagre. O milagre só aconteceu porque destapou os seus ouvidos, você deixou penetrar a palavra de Deus, você teve fé na palavra de Deus, não é por causa do pão. Quer ver? Eu vou ler um pedacinho que vocês vão entender melhor. Eu tô lendo João 6, né? Vamos ler o 22, vamos andar um pouquinho para trás, tá? Fala assim, ó, no dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Eles estavam de olho, né, em Jesus. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encontraram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças, tá? Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. E olha só, olha a vontade de encontrar Jesus. Mas por que essa vontade? Porque eles estavam a fim de encher o barrigão de novo. Eles queriam um milagre. Olha só, aí Jesus fala, não, aí a multidão fala para Jesus. A multidão encontrou Jesus, conseguiu encontrar ele, tá? Jesus no lado oeste do lago. E perguntou a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Tipo assim, puxa, mas estou procurando, quando foi que eu não vi? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Então Jesus pode falar isso para você. Você está procurando, né?
Por que aquela pessoa? Ah, eu tô procurando a Leila porque a Leila, hora de madrugada, ela fica lá 2 horas de madrugada lá orando, clamando e não sei o quê. E, né? Eu tô procurando por isso, porque ela ora, porque ela busca, porque ela repreende. Mas você já ouviu alguma pregação da missionária Leila? Ah, eu tô tão sem tempo. Nossa, eu mando nome de todo mundo para orar. É de filho, é de neto, né? É de mãe, é de pai, é de não sei quem. A Leila tá orando. Mas aí você? Não, você não tá entendendo. Você tá muitas vezes orando porque você quer um milagre. Muitas vezes você vê esse milagre. Mas a sua vida não tá do jeito que Deus quer. Isso pode ser tirado de você, tá? Muitos que Deus curou, né? O próprio Lázaro, né? Que Deus ressuscitou, levantou dos mortos depois de 4 dias. Ele morreu depois. Ele morreu. Um dia ele teve que morrer, não teve como. Entendeu? Aquele milagre, aquela ressurreição foi para aquele momento, mas ele passou depois por uma velhice, uma enfermidade e morreu. Todos nós vamos morrer. Todos nós. Então, que adianta você ter um benefício agora? Muitas vezes Deus até permite você ter uma dor no joelho para te parar numa cama para você poder ouvir pregação. Deus permite muitas vezes você fazer uma cirurgia, né, para te parar, para você ficar numa cama para você ouvir pregação. Isso também Deus permite. Aí você não entende esse mistério, aí afasta-se de Deus em vez de se aproximar dele. Ah, missionária, olha, eu tô orando. Não, você não tá orando. Você fala que tá orando, você tá pedindo, terceirizando a oração. Mas você mesmo nunca levantou de madrugada para orar. Você nunca fez um jejum, você nunca clamou, você nunca buscou uma igreja para congregar. Você nunca buscou se batizar, mas tá orando, né? Quantas pessoas me pedem aqui oração? E eu falo, você já tirou as prostituições de dentro do seu celular? Você já limpou, né, o seu celular? Tudo que está trazendo essa maldição para sua vida? Se você quer filhos libertos, se você quer marido libertos, você está se colocando do jeito que Deus quer, você está indo para a igreja, você está jejuando, você está buscando se batizar para ter uma vida de comunhão, uma vida de jejum, de oração. Né? Mas quer um namorado, eu quero um marido, ora para Deus levantar um esposo, um varão para mim, mas tá com a vida espiritual destruída, não tem tempo pro Senhor, só quer milagre. É muito fácil enganar uma pessoa assim, gente, é muito fácil. O que tem de profeta do diabo para levantar, para te dar profecia errada, para você sair do caminho, não tá no gibi, não está no gibi, tá? Então, aí vamos lá, mais um pedacinho aqui, né? Aí olha só o que Jesus fala, né? Não, primeiro ele falou, né? Que eles estão procurando Jesus porque eles ficaram satisfeitos com a comida, com os pães. Mas não porque tinha entendido o porquê daqueles milagres. Que aqueles milagres aconteceram porque as pessoas ouviram o evangelho, houve transformação no coração. Jesus precisa da sua fé, né? Aí fala, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Então é isso que ele está falando, não faça esforço para conseguir uma coisa que se estraga. Aí ele fala aqui, ó, o Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles, né? Aí ele começou a questionar Deus. O que é que Deus quer que a gente faça, Senhor Jesus? Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Então quer dizer que não havia uma fé em Jesus Cristo. Havia a fé nos milagres, né? Na magia, porque achava que aquilo era uma magia, né? Você vê, até os feiticeiros de Faraó fizeram os bastões se tornarem serpente, né? Milagre até o diabo faz. O diabo também pode pegar uma pedra e transformar em pão. Tanto que Satanás propôs isso a Deus. Pega essas pedras e transforma em pães.
Você tem autoridade para isso. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus não tem por que fazer milagres para mostrar nada para ninguém. É isso que vocês não estão entendendo. Se vocês me derem ouvidos, se vocês escutarem o que está sendo pregado aqui, eu garanto para vocês que o ano 2023 vai haver mudança. Vocês vão chegar para mim e falar: missionária, aconteceu isso, mas porque vocês deram ouvido a Jesus, não a mim, Leila. Eu sou um porta-voz, uma voz ecoando na eternidade. Eu, sem o Espírito Santo de Deus, sou só apenas uma voz vazia, sem nenhum poder de persuasão, de convencimento. Ninguém vai me ouvir, tá? Ninguém vai ter interesse em me ouvir. Agora, quando é Jesus te usando, te tomando, com certeza você vai ouvir. Por isso que Jesus fala: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então quer dizer que comiam do pão, mas não criam em Jesus. Respondeu Jesus. Eles diziam, né? Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Olha, que absurdo. Tipo assim, olha, você fez o pão, já todo mundo comeu. Mas que outros milagres que o Senhor vai fazer para a gente continuar crendo? Então eles queriam só milagre. Gente, quem quer só milagre não vai ter bênção, não vai ter o abençoador. Você pode até receber um milagrezinho aqui, outro acolá, mas aquilo não vai permanecer na sua vida. Aí fala: o que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu o pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. É esse pão que não se estraga. Porque olha o que eles falaram, olha como eles foram debochados, né? Falando que, olha só, os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como dizem a Escritura Sagrada. Eles acreditavam até, né, na época de Moisés, quando caiu o maná do céu. Mas eles não creram no próprio Messias, que estavam ali multiplicando os pães e queriam mais milagre para continuar crendo, para avaliar se aquele ali era o verdadeiro Messias, se vinha de Deus mesmo. Aí Jesus fala aqui: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E quem é o pão da vida? Né? O pão que se fez carne, quem é? É Jesus. Então, se alimente desse pão se você quer uma vida eterna, se você quer uma satisfação, né? Um renovo, um vigor, né? Ter a sua alma leve, independente do que você está passando. Aí fala assim, ó: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Aí eles falam, olha, mas eu com certeza, quando eles falam, tá? Eles estão pensando ainda que esse pão é pão físico. Não era um pão espiritual. Olha o que eles falam: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e que crê em mim nunca mais terá sede. Gente, a sede espiritual é muito triste. A fome espiritual é muito triste. Não queira sentir essa fome. Você buscar alguém que tem o Espírito Santo de Deus para te consolar e você não achar ninguém, você só achar pastor que tapeia os outros, que quer dinheiro, que quer tirar o seu tudo, pessoas que, né, o diabo levanta para te entristecer. Tem um bocado de igreja do diabo aí que fala que é de Deus e não é de Deus. Aí a pessoa tá ali dentro e tá sentindo uma fome espiritual, precisando de uma palavra e não tem. Você acha na esquina alguém que tem o Espírito Santo de Deus para falar com vocês? Não. Eu passei até os meus 40 anos. Nunca ninguém levantou. Nunca ninguém levantou para falar comigo. Eu tinha uma sede espiritual, uma fome muito grande. Eu ia para tudo que é canto. Mas Deus só se revelou a mim quando eu tinha 39 anos de idade.
que aí eu conheci esse Deus verdadeiro, esse Deus que mata a sede, mata a fome, me senti preenchida por essa palavra. Então, se está batendo na tua porta, se a missionária Leila está falando 1, 2, 3, dê ouvido. Porque é o próprio Senhor Jesus que está te convidando a ouvir, se alimentar desse pão da vida, beber dessa água, tá? Aí ele fala aqui, ó, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora esteja me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vieram a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então, como eu falei, gente, lá na pregação da semana passada, que a nossa terra de Canaã agora é a Jerusalém Santa, tá? É na eternidade, né? Então, Jesus continuando, vamos terminar. 39, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso não nos conhecemos? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu, pare de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aquele que forem trazido pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto. Quer ver? Vamos finalizar. Já tenha visto o Pai, e a não ser aquele que vem de Deus, e ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Olha só, hein? Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Então, olha, gente, é palavra, é evangelho, é pregação, é Bíblia, pão, palavra, tá? Aí fala, quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam, como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimentar Assim também, quem se alimentar de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum.
tá? Então, interessante, né? E pessoas não querem passar pelas águas, não querem receber um renovo, não querem participar da Santa Ceia, não querem ler Bíblia, só querem milagres, só querem pedir oração para receber cura, grandes milagres. Que adianta? Se você não vai viver na Jerusalém Santa, você não vai ter uma eternidade com o Senhor. Você pode até ser curada, até um pai de santo aí pode te curar. Porque Deus, milagres pode vir tanto de Satanás quanto de Deus, porque a enfermidade quem põe é Satanás, né? Então ele também tem poder para tirar. Jesus fala na palavra dele, nem todos que me disser, Senhor, Senhor, eu curei, eu expulsei, eu preguei em seu nome. Jesus vai falar, eu nunca te vi, eu nem te conheço. Então, curar qualquer um pode curar. Agora, te dá uma vida eterna, tá? Te dá uma alma revigorada, né? Dividir, né? A palavra, ela tem esse poder de dividir alma e espírito junto em medula, entrar na sua alma, transformar o seu caráter, a sua vida, o seu modo de enxergar as coisas. É somente o pão da vida, somente o Espírito Santo, somente o Evangelho. Retomando aqui, gente, que falei para beber uma aguinha, eu quero ler para vocês Marcos capítulo 6, tá? Porque eu li um pedacinho ali, mas eu queria finalizar com a falta de fé. Que a falta de fé, ela pode atrapalhar todo o trabalhar de Deus na vida de vocês. Mas a fé que eu falo, tá? Não é no homem nem na mulher de Deus, é no Senhor Jesus, é na palavra proferida, é na palavra pregada, tá? Vamos ler os 6 aqui que ainda dá tempo, ó. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Então, lá em Nazaré, onde ele foi criado, né? Ele adotou Nazaré como a cidade dele. Por isso que ele tem esse codinome, né? Jesus de Nazaré. Porque ele foi criado em Nazaré, mas nasceu em Belém. Mas ali ele se tornou, né? Jesus Nazareno. Porque ali ele cresceu, fez amizades, né? Brincou com aquelas crianças lá em Nazaré. Então, as pessoas que ele começou a evangelizar lá na sinagoga eram pessoas que cresceram com ele. Então, olha que interessante. Eles perguntaram de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão Tiago, José, Judas? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Olha só, a família de Jesus. É igual a você. Muitas vezes você é um homem ou uma mulher de Deus, mas a sua família fala, mas eu não conheço isso aí, né? Então, aquela pessoa, ela duvida, porque ela te conhece desde criança e não entende aquele mover, aquela transformação que houve na sua vida. Não te respeita como homem e mulher de Deus. E assim aconteceu com Jesus. Aí fala, por isso, ó, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, ó, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Então é normal. Jesus passou por isso, nós vamos passar. Na nossa casa, entre os nossos parentes, as pessoas riem, debocham, né? Você não pode, né, fazer uma oração alta, falar em línguas, você é debochada, as pessoas podem olhar aquilo ali e achar que você está ficando maluca, você está ficando perturbada, né? Então você tem esse problema na tua família e sempre vai ter. Os seus irmãos que não conhecem a Deus, né, não tem que ter paciência, tem que orar, interceder. Eles têm essa falta de fé, essa descrença. Quem tem que ter fé é você, não são os seus irmãos, os seus parentes. Tanto que Jesus fala, um profeta é respeitado em toda parte. Isso que ele estava falando, eu sou respeitado em toda parte, mas cheguei em Nazaré, onde eu fui criado, ninguém está me respeitando. Ó, ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então isso acontece, muitas vezes o milagre não chega até você
Porque faltou fé no seu coração. Você tem fé na igreja, você tem fé na campanha, você tem fé na rosa, você tem fé na água, você tem fé no sal grosso, você tem fé no pastor, mas você não tem fé na palavra em si. Você até recebe pela fé que move aquele homem de Deus, mas você não permanece na bênção, porque você não tem fé para segurar aquela bênção na sua mão, porque o abençoador não permanece na sua vida, porque você acha que aquilo ali é um passo de mágica. Você é curado pela fé do missionário. Mas se falta fé, não adianta. Tanto que Jesus falou, eu não vou fazer milagre. Ele não fez. Ele não pôde fazer por isso. Não é que ele não conseguiu, ele não fez. Tanto que falou, ele não pôde fazer. Porque faltou fé. E Jesus trabalha com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como Jesus fazer nada sem a sua fé. Tá? Então pensa nisso. Vamos ter fé na palavra. Se você quer receber o milagre, vai receber o milagre. Muitas vezes vai receber pela misericórdia. Mas não permanece. Aí vaza para o outro canto, entendeu? Se não tiver a sua fé estabelecida na rocha, tem que estar alicerçada em Deus, tá? Não em ministério, não em coisas inanimadas, tá? Você pode pegar tudo, não estou falando que é errado, você usar uma rosa, você usar um sal grosso, você usar uma água ungida, não. Mas se a sua fé parar só ali, não adianta, você não vai continuar de pé. Tá? Então a fé temos que ter no nosso Senhor Jesus. A igreja pode desabar, pode cair, né? Pode aparecer um filho do diabo aí e falar, não vai mais ninguém abrir igreja, ninguém mais vai ler Bíblia. Mas se a sua fé estiver estabelecida no Senhor Jesus, ele estiver morando no teu coração, meu filho, você não precisa de igreja, você não vai precisar de nada, você só vai precisar da sua fé no seu Salvador, tá? Por isso que tem muita gente aí apavorado da igreja fechar. Porque elas só têm a igreja, elas não têm Jesus. Se a igreja fechar, elas fecham junto com a igreja, né? E isso não pode acontecer. Por isso que Deus está direcionando. Vamos buscar o pão da vida, o pão que desceu do céu, a água que mata a sede, tá? É esse pão e é essa água para você ficar de pé no dia mau. Amém? Olha, gente, Deus abençoe. Eu vou fechar, tá? Eu acho que tudo que Deus mandou falar não foi realmente para aquele lado lá que eu pensei, mas Deus falou muito, né? Até comigo mesmo falou muito. Então vamos ficar nessa fé no Senhor Jesus, porque é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, tá? Eu peço a Deus que vocês entendam essa palavra, que vocês leiam mais a palavra, que vocês orem mais, que vocês ouçam mais as pregações, tá? Que a partir de agora, como eu falei, vai ser enviado pela lista de transmissão e somente para as pessoas que têm acesso ao canal, mas muitas pessoas se inscrevem, mas poucas ouvem. E agora eu não vou fazer mais do que eu posso, porque eu tenho que estar mais preocupado com a minha vida espiritual. Não adianta eu ficar me desdobrando para pregar por pessoas que não querem ouvir. Eu não quero visualização, eu quero ouvinte, entendeu? Não adianta você abrir um vídeo e parecer que visualizou se você não ouviu. Isso não me interessa, tá? Eu quero ouvinte, é isso que eu quero. Então eu prefiro ter as pessoas, essas poucas pessoas dentro do grupo que estão ouvindo, que estão recebendo, que vão receber cada vez mais, né, bênção, unção, né, renovo, do que ter muitas pessoas do meu WhatsApp cansando o meu braço e não tem nenhum comprometimento com a palavra, tá? Então, a partir de agora, é dessa forma. Quem quiser vir a mim e quiser fazer parte do grupo, pode vir, tá? Fala lá nos comentários, pede meu telefone, dou o link para vocês participarem. Mas é um grupo fechado, somente para as pessoas que querem crescer espiritualmente, amém? Deus abençoe. Então, até semana que vem, quem for receber o áudio, tá? Não souber quem está pregando, aí vai no canal leilalima.com ou então escreve Missionária Leila Lima, que vocês vão ter as outras pregações lá para ouvir, tá? No grupo vai ser entregue a pregação nova, uma semana depois vou entregar em áudio,
tá bom? Porque no grupo não tá faltando pregação, tá sempre sendo falado, tô sempre ali interagindo, então ali tem mais tempo para interagir do que as almas que estão no meu WhatsApp, tá? Porque aí eu já não tenho tempo para falar com todo mundo. E no grupo eu consigo dar o meu bom dia, falar, fazer uma oração, né? Tá interagindo mais, tá bom? Deus abençoe, fica na paz e fica firme aí, tá? No Senhor Jesus. Amém? Beijo.